Olá, conselheiro tutelar. O tema da nossa conversa é Introdução ao Conselho Tutelar, uma temática bem introdutória das disciplinas que foram definidas no nosso curso. Por uma questão de otimização de tempo e de compreensão do conteúdo, eu considerei importante dividir a nossa conversa, que é de 20 minutos, conforme as 4 características fundamentais do Conselho Tutelar, que são aqueles elementos conceituais, os 4 de definição do Conselho, trazidos no artigo 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Considero que, definindo esses 4 pontos principais que conceituam o Conselho Tutelar, como característica introdutória, acaba facilitando a compreensão de outros elementos do nosso curso. Bom, antes de tratar dos 4 elementos conceituais do Conselho Tutelar, é importante observar que a realidade Conselho Tutelar, instituição Conselho Tutelar, é de 1990, é do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É da Lei 8.069. Antes disso, não havia nada parecido na legislação, os 2 anteriores códigos de menores, o Código de Menores de 1927 e o de 1979. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas é importante observar que até o início da década de 90, até o fim do antigo modelo de direito menorista, todas as resoluções de demandas que dissessem respeito a direitos de crianças e adolescentes, à época denominados menores, ficava a cargo da autoridade judiciária, também à época chamado juiz de menores. O conceito de conselho tutelar, a ideia de conselho tutelar, da instituição conselho, busca inicialmente desburocratizar a resolução de demandas relativas à infanto-adolescência e com a retirada, portanto, de algumas das atribuições que antes pertenciam à autoridade judiciária. Ainda que o senso comum e a prática acabe apontando, e esse é um desafio para os conselheiros tutelares no futuro, acabe apontando como o juiz da infância ou o promotor da infância ou mesmo a defensoria na área da infância como os grandes vetores de promoção de direitos de crianças e adolescentes, pela legislação já desde 1990, essa atribuição principalmente de aplicação de medidas de proteção e medidas pertinentes aos pais ou responsável, é do Conselho Tutelar, à exceção dos casos de reserva de jurisdição, que nós vamos tratar numa outra aula específica que trata das medidas de proteção e das medidas pertinentes aos pais ou responsável. Portanto, essa inovação de 30 anos, Conselho Tutelar, é definida no artigo 131 como órgão não jurisdicional, autônomo, permanente e encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente previstos na Lei Estatuto da Criança e do Adolescente. A redação é curta, mas já não parece por si despretensiosa, traz alguns elementos muito importantes de definição do Conselho Tutelar e que norteou, se não a disciplina, mas a tentativa de disciplinar um órgão importante, forte, relevante e democrático, que deveria, ao menos naquilo que se considera como vontade do legislador, ser o Conselho Tutelar. Então, vamos à primeira característica, o primeiro conceito definidor de Conselho Tutelar, que é a autonomia. A questão da autonomia do Conselho Tutelar é discutida até hoje. Se é autonomia orçamentária, se possui uma autonomia administrativa, a quem se vincula. Bom, em geral, se entende que a autonomia do Conselho não compõe uma característica orçamentária. Então, o Conselho depende da dotação orçamentária vinculada ou a uma secretaria ou mesmo ao gabinete do prefeito. Inclusive, a resolução do CONANDA número 170, a mais recente a disciplinar o Conselho Tutelar, sugere, porque não é lei, que o Conselho Tutelar esteja vinculado ao gabinete do prefeito. Se discute também a possibilidade de autonomia administrativa do Conselho Tutelar. Bom, a autonomia
administrativa, para aqueles atos do dia a dia, ela ainda é válida também, mas não é o conselho que define o local em que deve ser instalado, ainda que possa influenciar, né? Não é o conselho que define a estrutura de funcionários, ainda que possa influenciar, e também não é o conselho que define o orçamento, ainda que a lei diga claramente que uma das atribuições do conselho tutelar seja auxiliar o executivo municipal na formulação do orçamento vinculado à infância, que aí implica o orçamento também do conselho tutelar. Mas essa autonomia, e essa sim a mais importante, é a autonomia funcional do conselho tutelar. Ou seja, ainda que o conselho esteja vinculado eventualmente ao gabinete do prefeito ou a uma secretaria, o conselho tutelar tem autonomia deliberativa, tem autonomia para tratar das demandas que enfrenta. O conselho tutelar não deve pedir bênção à autoridade judiciária, ao membro do Ministério Público ou ao prefeito ou secretário responsável pela pasta que gerencia administrativamente o conselho tutelar, né? E essa autonomia é uma faca de dois gumes. Se por um lado o conselheiro tutelar é resguardado no exercício de suas tarefas, e inclusive é crime previsto no artigo 236 do Estatuto a violação da autonomia do conselho tutelar, descumprindo as suas determinações. Por outro lado, hoje mais claramente, pela Lei 13.869, o conselheiro tutelar que no exercício da sua autonomia, no exercício de suas atribuições, cometa algum ato considerado como abuso de autoridade, pode também responder pelo delito. Então, é uma faca de dois gumes, há dois limites. Essa autonomia prevista em lei garante que o trabalho, desde que ético, lícito, pautado por bom senso, urbanidade, seja protegido e garantido. E, por outro lado, essa autonomia atribui essa condição de caráter político, de agente político do conselheiro tutelar, que pode resultar em abuso de autoridade se o ato não for exercido conforme legalidade, urbanidade, bom senso em geral, né? Moralidade administrativa. Bom, lembrando, que acabei de falar inclusive, que as decisões do Conselho Tutelar são, via de regra, colegiadas. A resolução 170 do CONANDE, inclusive, deixa bem claro, né, no âmbito dessa autonomia do Conselho Tutelar, que somente naqueles casos de plantão ou em caráter emergencial que a decisão é singular, de um só conselheiro, né? Lembrando que o conselho é sempre composto por 5 membros, né? Mesmo a decisão singular precisa ser ratificada ou retificada em sessão realizada no primeiro dia útil imediato. Então, a ideia é que todas as decisões sejam tomadas ou mantidas, homologadas pelas 5 cabeças do Conselho, o que dá esse caráter democrático também para a instituição, né? Essa autonomia influencia também nos efeitos das decisões. As decisões do Conselho Tutelar, então, elas têm eficácia plena e execução imediata, né? Significa dizer que a parte, que o jurisdicionado, que o assistido, que é atingido por uma decisão do Conselho, não possa reclamar da decisão? Pode. Tá? A possibilidade de pedir a revisão, a esfera revisional é a autoridade judiciária, da decisão do Conselho, né? Da deliberação dos conselheiros tutelares. Mas até que se revogue, até que se discuta essa decisão, ela tem eficácia plena e execução imediata. E lembrando que a autonomia não dá capacidade postulatória ao conselheiro tutelar. É dizer, o conselheiro tutelar, ou o conselho em si, não tem atribuição de ajuizar nenhuma demanda. Não existem mais aquelas ações verificatórias. Aquilo é direito judiciais. Aquilo é direito menorista. O que há hoje é a possibilidade do Conselho Tutelar, verificando a prática de delito, ou verificando que em um caso em que haja atendimento do Conselho Tutelar, é situação de destituição do poder familiar, deve encaminhar ou para a autoridade judiciária ou para o membro do Ministério Público, que devem tomar as providências que assim entenderem cabíveis conforme a discricionariedade. Mas não tem capacidade postulatória, não tem capacidade de ir autonomamente a juízo, até porque isso acabaria
a possibilidade da capacidade postulatória ao Conselho Tutelar acabaria descaracterizando dos contextos que envolvem o conceito de Conselho Tutelar, que é a não jurisdicionalidade, né? Bom, outra característica do Conselho, e que é muito importante e dá força a essa instituição, é que se trata de um órgão permanente. É um órgão que não se pode desfazer ao bel prazer do prefeito, do juiz, do Ministério Público, do defensor, da OAB, seja lá de quem for. O Conselho é um órgão permanente, é um órgão que não pode ser extinto por qualquer motivo e deve ser sempre mantido. Mas, e se o Conselho tiver que ser fechado? Excepcionalmente, diz a lei, a autoridade judiciária toma as atribuições do Conselho, mas imediatamente deve se mobilizar junto com o Executivo Municipal para que haja ou novas eleições ou a condução de outros membros, eventualmente num caso de corrupção ou violação da moralidade administrativa. A permanência do Conselho se garante formalmente da seguinte maneira: lei municipal que o cria. Todo município deve ter uma lei municipal que crie e que, dentro dos parâmetros que o Estatuto considera, detalhe, conforme as características do município, das realidades locais, como deve funcionar esse conselho, como vão ser os regimes de plantão, se o conselho deve ser permanentemente aberto, sobre impedimentos ou não em determinadas situações do conselho, se a dedicação é exclusiva ou não. Quem define isso? A lei municipal, considerando as peculiaridades locais, mas é a lei municipal que garante a permanência do Conselho Tutelar. Ele não se forma por resolução ou por um decreto do prefeito, mas por lei municipal, garantindo sua permanência. É tão importante essa característica que somente 2 outros órgãos dentro da esfera da República são considerados permanentes, né? Que é a Defensoria Pública, artigo 128 da Constituição, e o Ministério Público, artigo 127 da Constituição. Olhem a importância do Conselho Tutelar, que se deu ao Conselho Tutelar, e a importância da característica permanência ao Conselho Tutelar. Terceira característica importante: não jurisdicionalidade. O Conselho Tutelar é definido como órgão não jurisdicional. Esse é um ponto de virada do antigo modelo menorista para o modelo do direito da criança e do adolescente. Por quê? Até 1990, até 11 de julho de 1990, quando entrou em vigor o Estatuto, o juiz de menores, à época hoje chamado juiz da infância, concentrava todas as atribuições para a aplicação de medidas em relação aos ditos à época menores. Era a única autoridade responsável e, diga-se, via de regra, a resposta estava na institucionalização da criança ou do adolescente, repito, à época chamado de menor. Né? Todos os processos eram judicializados, não havia possibilidade, como existe hoje, por intermédio do Conselho, que a situação enfrentada seja resolvida no seio da própria comunidade. Porque, lembrando, óbvio, vocês foram eleitos agora, os conselheiros tutelares são escolhidos no seio da própria comunidade em que residem, né? São residentes no município em que atuam, devem ser residentes no município em que atuam. Então, a ideia de não jurisdicionalidade, né, considerado órgão, portanto, não jurisdicional, é a desburocratização, né? O tempo do processo judicial é muito longo, se considerado o tempo da criança. O tempo da criança vítima de violação física, violação sexual, violação psicológica e violação institucional, ausência de vaga em creche, ausência de vaga em escola, bullying. O tempo da criança é muito mais acelerado que o tempo do processo. Por isso a importância de soluções mais plásticas, mais flexíveis, ligeiramente informais, não completamente informais, dentro da própria comunidade, dentro do próprio Conselho Tutelar. Significa dizer que não há processo? Não. Não há processo judicial, via de regra, na aplicação das medidas de proteção de crianças e adolescentes. Não significa dizer, portanto, que o Conselho não deve formalizar, não deve notificar por escrito. A resolução do CONANDA diz que as decisões devem ser noticiadas aos assistidos por escrito,
né, em até 48 horas, para que garanta ao sujeito a compreensão daquilo que foi decidido em seu desfavor eventualmente, um pai, mãe, um avô, enfim, da criança, para que possa discutir se houve efetiva violação, para que possa informar, justificar e auxiliar, inclusive, na solução de uma eventual demanda a que foi submetida a criança. Portanto, deve haver um cuidado procedimental mínimo, informativo, enfim, ainda que não seja processo judicial. E a não jurisdicionalidade diz: conselheiro tutelar não está subordinado à autoridade judiciária. Não depende da autoridade judiciária para fazer valer suas decisões. Isso é muito importante. O Conselho Tutelar tem a prerrogativa de requisitar serviços de segurança, saúde, assistência social sem necessidade de intervenção de outras autoridades, inclusive aí a judiciária. O que não quer dizer, artigo 137 do Estatuto, que a esfera revisional das deliberações do Conselho não seja a autoridade judiciária, porque é a autoridade judiciária a esfera revisional. Isso não se confunde com a hierarquia, tá? É só uma esfera revisional, para que o sujeito que descontente com alguma decisão do Conselho possa pelo menos levar para uma outra esfera para analisá-la. Bom, a última característica é tanto decorrência das três primeiras, da autonomia, permanência e não jurisdicionalidade, como exige as três primeiras para que possa se valer. Por quê? Porque o Conselho Tutelar ele é caracterizado como o zelador dos direitos de crianças e adolescentes. O zelador eleito pelo legislador para os direitos de crianças e adolescentes é o Conselho Tutelar, com exceções à autoridade judiciária. Ao contrário do que parece na prática, né, que o juiz é o grande zelador dos direitos da criança e adolescente, isso é direito menorista, isso é passado. A autoridade judiciária só zela por direito da criança e adolescente, via de regra, em casos de destituição do poder familiar, colocação em família substituta e na formalização do acolhimento, que é feito pelo Conselho Tutelar, né? De modo que o Conselho Tutelar é o grande órgão de aplicação de medidas de proteção, à exceção desses casos de reserva de jurisdição, sendo que nas outras hipóteses, que são as hipóteses principais, a autoridade judiciária tem atribuição meramente subsidiária. Portanto, meus amigos, essa estruturação do Conselho Tutelar permite, ao menos do ponto de vista acadêmico, né, observar que foi dado pelo legislador um amplo número de garantias ao Conselho Tutelar, garantias de extrema importância, principalmente no que se refere à autonomia e permanência, para que o Conselho possa, de fato, de forma livre, desde que dentro da legalidade, atuar independente de intervenção de qualquer outra autoridade nas suas atribuições definidas em lei. Olá, conselheiro. O tema da presente aula são as medidas de proteção e aquelas pertinentes aos pais ou responsável. É muito importante, já desde o início dessa nossa conversa, dessa nossa breve conversa, definir claramente a diferença entre medida de proteção e socioeducativa. Esse é um ponto fundamental. Por quê? Porque o direito menorista não fazia assim. A antiga legislação menorista previa lá no artigo 14 uma série de medidas que eram de atribuição exclusiva da autoridade judiciária. Esse é um grande ponto de diferenciação entre o direito menorista e o direito da criança e do adolescente. Previa que a autoridade judiciária poderia aplicar dentro do mesmo dispositivo, desde a advertência, aquilo que é equivalente hoje à colocação em família substituta, guarda, tutela e adoção, internação socioeducativa, tratamento para toxicômano, era tudo colocado dentro de uma mesma estrutura. E via de regra, lá no direito menorista, tudo se resolvia pela institucionalização, né? Tudo se resolvia, portanto, na colocação da criança em FEBENs ou FUCABENs, criança à época chamado, claro, de menor. Isso foi mudado também conceitualmente com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando o Estatuto entra em vigor, o legislador, de forma muito sábia, busca diferenciar
aquilo que é demanda da área da proteção, que são as medidas de proteção, e aquilo que é demanda já da área socioeducativa, que apesar de o adolescente autor de ato infracional, que é aquele que pode ser destinatário de medidas socioeducativas, ainda seja considerado alguém vítima de alguma violação de direitos, ele também já é visto como alguém que, de alguma forma, praticou ato infracional e assim violou o direito de outrem. E aí são demandas distintas, né? A complexidade da resposta socioeducativa é muito mais ampla, porque a demanda também é mais complexa, né? O Estatuto tem então essa divisão, o legislador procurou dividir essas medidas então, de proteção, que é as que nós vamos falar na aula de hoje, com uma subdivisão do artigo 129 do Estatuto, que são as medidas pertinentes aos pais ou responsável, que nada mais são do que desdobramento das medidas de proteção do artigo 101 do Estatuto, e são muito pouco utilizadas, e as medidas socioeducativas do artigo 112, que são aquelas que se aplicam ao adolescente autor de ato infracional, e essas sim podem resultar, também de forma excepcional, na privação de liberdade do adolescente a quem se impute essa prática, né? Então, primeiro ponto de divisão, nós temos medidas que são aplicáveis à criança ou adolescente claramente vítima e só vítima de violação de direitos, e temos as medidas socioeducativas do artigo 112, que se aplicam ao adolescente autor de ato infracional. Essas medidas socioeducativas são de competência, essa sim, só da autoridade judiciária. A aplicação de medida socioeducativa só é válida quando passa pela caneta da autoridade judiciária. Tem uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 108, que fala disso. É a competência exclusiva da autoridade judiciária a aplicação de medidas socioeducativas. Bom, por outro lado, nas medidas de proteção, a tentativa, ao menos, pelo legislador, foi de atribuir como principal órgão de aplicação das medidas de proteção o Conselho Tutelar. E a autoridade judiciária, em relação à maior parte das medidas de proteção, como uma atribuição subsidiária, né? Então, não significa dizer aqui que o juiz não tem atribuição para aplicar qualquer das medidas de proteção. Tem. Mas, via de regra, se não há necessidade de judicializar a demanda, quem tem atribuição é o Conselho. À exceção dos casos, pouquíssimos, de reserva de jurisdição. Então, são pouquíssimas as medidas de proteção e aquelas pertinentes aos pais ou responsável que só a autoridade judiciária pode aplicar. São a colocação em família substituta, guarda, tutela ou adoção, e a destituição do poder familiar. A destituição do poder familiar, que é uma medida lá do artigo 129, daquelas pertinentes aos pais ou responsável, só pode ser aplicada pela autoridade judiciária e num procedimento, diga-se, com contraditório e ampla defesa. Não se pode desvincular uma criança de seus pais biológicos sem que haja efetivo processo judicial. Não se pode colocar a criança numa nova família, na modalidade de guarda, tutela ou adoção, sem que haja um efetivo processo judicial. Agora, em relação às demais medidas de proteção, todas elas, matrícula em estabelecimento oficial de ensino, encaminhamento para tratamento de drogadição, né, que é uma medida de saúde que o Conselho Tutelar, com base no artigo 136, pode requisitar. Nenhuma dessas situações depende de intervenção da autoridade judiciária. Então, vamos lá para o mundo real. Mundo real não, perdão. Vamos para o mundo fictício do Estatuto. Via de regra, deveria acontecer assim. O conselheiro tutelar tem uma demanda de adolescente que se declara usuário de substância entorpecente. Não está portando, não está comercializando, não pratica delito do artigo 28 do Código da Lei de Drogas, não pratica o delito de tráfico, é um usuário. E que solicita ao Conselho Tutelar um atendimento para se ver livre do uso da substância entorpecente. Não precisa ser tratamento de internação, pode ser um ambulatorial. O Conselho Tutelar, como órgão de articulação e de encaminhamento, afinal o Conselho não é serviço, né? Isso tem vedação expressa, inclusive na resolução do CONANDA, resolução 170. O Conselho pode encaminhar o adolescente para um serviço de atendimento a adolescente drogadicto. Pronto, né? Se o serviço atende o adolescente e começa a executar o seu trabalho, acabou.
Ah, mas o conselho precisa prestar contas para a autoridade judiciária desse atendimento? Não. Né? Precisa prestar contas ao Ministério Público? Não. Precisa prestar contas ao Conselho? Não, porque a atuação é autônoma. Enio, mas se a família do adolescente considera que houve equívoco no atendimento, a família pode recorrer à autoridade judiciária, não tem problema nenhum. Mas vejam, se não há nenhuma questão que deva ser discutida pela autoridade judiciária, a aplicação se faz pelo Conselho sem intervenção de órgão algum. O Conselho a autoridade judiciária só entra na questão se, houver alguma espécie de violação que o assistido deseje discutir judicialmente, absolutamente livre para isso, ou se o Conselho Tutelar, na tentativa de fazer o encaminhamento, tem negado a sua deliberação. Afinal, as decisões do Conselho são de cumprimento imediato, são autoexecutórias, né? Bom, nesse caso, se um ente público não cumpre, vaga em creche, por exemplo, né? Não cumpre a deliberação do Conselho, ou encaminhamento para algum serviço, ou na articulação, a Prefeitura não executa um serviço e o Conselho solicita. No descumprimento das requisições do Conselho Tutelar, aí sim o Conselho pode acionar o sistema de justiça por meio ou do Ministério Público, que tem capacidade postulatória, ou encaminhamento de reclamação à própria autoridade judiciária. Minha recomendação, encaminhar sempre para o Ministério Público, que é quem tem capacidade postulatória. A jurisdição da autoridade judiciária, portanto, tem uma característica que é da inércia da jurisdição. Então, até a jurisdição da infância permite que o juiz inicie alguns procedimentos de ofício, mas, em geral, os elementos para que se dê início ao processo podem ser melhor coletados pelo representante do Ministério Público se houver necessidade de judicializar, lembrando sempre que o principal órgão de aplicação dessas medidas é o Conselho Tutelar das medidas de proteção e aquelas pertinentes aos pais do responsável. Situação de risco. Situação de risco é um conceito, melhor dizendo, é um instituto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Não tem esse termo no Estatuto, né? Mas são aquelas situações previstas no artigo 98, né? Que é quando a criança ou adolescente tem seus direitos violados ou em vias de violação, prestes a serem violados por ação ou omissão da família, Estado, sociedade ou eventualmente em razão da sua própria conduta ou em razão de falta dos pais, né? Pais já falecidos, pais que estão em local não sabido, né? Pais que abandonaram a criança de alguma forma. Então, situações dessa natureza é que podem ser consideradas de risco, né? E as situações de risco representam o elemento que permite, que aciona esse sistema de proteção do Conselho Tutelar e que aí permite sim a aplicação de medidas de proteção. Vejam bem, toda decisão do Conselho, porque é um ato administrativo, depende de fundamento. E o primeiro fundamento é dizer, situação X se trata de situação de risco, né? Então, uma criança que apareceu um dia com piolho na escola não é situação de risco, né? Uma criança que faz birra em casa e está incomodando a família, se for acionado pela família, se verificar que não há nenhuma outra questão mais grave envolvida, não é situação de risco e não demanda a atuação do Conselho Tutelar. Conselheiro Tutelar, apesar do nome, não é um conselheiro familiar, né? Ele pode auxiliar, ele pode orientar, enfim, mas ele não vai iniciar um procedimento e aplicar uma medida de proteção se não houver uma efetiva situação de grave violação de direitos ou de direitos prestes a serem violados, né? E há muita confusão, assim, a jurisprudência, no caso do sistema de justiça, tem muita dificuldade em definir, os tribunais têm muita dificuldade em definir o que é situação de risco, que enseje eventualmente a atuação do judiciário ou que enseje a atuação do Conselho Tutelar. E é muito importante para o conselheiro tutelar, ao definir situação de risco, deixar os moralismos de lado, né? Então, Enio, mas eu e a mim, na minha concepção religiosa, ou na minha concepção pessoal, ou na minha concepção filosófica, eu entendo que determinada situação é situação de risco. Calma, né? Situação de risco ela tem que ser buscada de forma mais objetiva. E onde é que eu busco a situação de risco? Olha, vá ao Estatuto, verifique o rol de direitos e veja se a situação que se enfrenta realmente viola algum desses direitos,
né? E cuidado com aqueles direitos mais genéricos, a dignidade, né? Não, eventualmente, o conselheiro tutelar, ele tem uma concepção de que ele, dentro da sua esfera pessoal, não simpatiza com a ideia da orientação sexual que não seja aquela heterossexual, e aí o menino tem alguma questão que envolva a questão sexual, o menino seja homossexual ou menina, e a família procura, e ao invés da orientação ser no sentido de se resolver de alguma outra forma, considera isso situação de risco. Isso é absolutamente equivocado, né? Pautado por um conceito moralista e prejudicial, inclusive, né? Então, determinadas situações em que você, eventualmente, como sujeito, não concorde, né? Ou não considere, não esteja dentro da sua esfera familiar, deve-se reconhecer a pluralidade, né, de famílias, de modos, enfim, e eventualmente até uma declaração dessa por parte do adolescente e lá esteja resolvendo alguma violação de outro direito, aí sim pode-se falar em situação de risco, mas sempre no sentido de proteger os direitos desse adolescente, direitos existenciais, né? Bom, já seguindo, o rol de medidas de proteção, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. O que significa dizer que o conselheiro tutelar, ele pode pensar outras medidas para além daquelas previstas no artigo 101, mas cuidado com os limites de legalidade e os princípios do estatuto. Você não pode ultrapassar os limites. E com base em que limites o conselheiro tutelar deve pensar as medidas de proteção que vai aplicar? Artigo 100, anote, artigo 100, parágrafo único, incisos 1 a 12 do Estatuto. Ali tem uma série de princípios que permite orientar o conselheiro tutelar nas suas decisões e o conselho como um todo nas suas deliberações. Exemplo, responsabilidade parental é um princípio que deve ser considerado. Participação da criança ou adolescente na deliberação, responsabilidade primária e solidária do ente público em favor dos direitos da criança, imediatividade, proporcionalidade, intervenção mínima, intervenção precoce. Com base nesses princípios e me espelhando naquelas medidas de proteção nominadas do artigo 101, é que se pode, considerando que o rol é exemplificativo, é que se pode construir até outras medidas de proteção para garantia de direitos de crianças ou adolescentes, né? Outras providências que são muito importantes, que devem seguir a aplicação das medidas de proteção nominadas, dizem respeito à providência do registro da criança, se ela não tiver, né? E em relação ao estado de filiação. Então, não é dizer, o Conselho Tutelar ele não tem a atribuição de mandar fazer um registro com base nos elementos, tá? Então, o Conselho Tutelar tem a atribuição de requisitar elementos para a formação do registro, mas se houver necessidade de confecção de um registro novinho, aí é necessário se acionar a autoridade judiciária que tem essa atribuição de suprir a ausência registral. Mas veja, como medida de proteção que acompanha, o conselheiro tutelar pode sim requisitar elementos para não deixar a criança sem registro, porque a existência de registro é um elemento fundamental para o exercício da cidadania, que sem registro você não vai constar em cadastro. Então, no cadastro relativo à saúde, educação, assistência, sem registro, o sujeito não existe, né? Então, essa é uma atribuição muito importante como medida paralela às medidas de proteção que o Conselho deve tomar. E outro ponto, que para finalizar, é a questão dos acolhimentos. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê duas formas de acolhimento: o familiar e o acolhimento institucional. O acolhimento institucional é aquele que até 2009 era chamado de abrigo em entidade, né? E antes disso era chamado de orfanato, em que é aquela situação de última ratio, extrema, em que a criança tem que ser retirada da sua família natural em razão de grave violação de direitos, ou de abandono, ou de negligência. É possível, artigo 93, caput do Estatuto, em situações emergenciais, que o acolhimento institucional seja feito diretamente pela casa-lar, normalmente com intervenção do Conselho, sem necessidade
de atuação prévia da autoridade judiciária. Agora, lembrem, sob pena de violação de direitos, feito o acolhimento sem necessidade de intervenção da autoridade judiciária, o conselho tutelar deve, em até 24 horas, informar a autoridade judiciária desse acolhimento, porque se o Conselho tem sim também a atribuição de promover o acolhimento institucional, não tem, por outro lado, a atribuição de expedir a guia de acolhimento institucional, que é o documento que formaliza o acolhimento e que é uma garantia para a criança, porque é nesse documento que vão constar informações sobre como se procedeu o acolhimento, que tipo de dado existe em relação à criança, quem levou a notícia, enfim, para que a criança não perca a linha temporal daquilo que conduziu ao seu acolhimento institucional para aquele momento ou para futuro. A guia de acolhimento, que é formulada só pela autoridade judiciária, por isso a necessidade de imediata comunicação, é o documento base, inclusive, para a formação do PIA, Plano Individual de Atendimento da Criança, né? Que esteja acolhida institucionalmente. Então, lembrando, sim, conselheiro, você pode promover o acolhimento institucional sem uma prévia intervenção da autoridade judiciária, mas imediatamente, em até 24 horas, tem que fazer a comunicação à autoridade judiciária. Em relação às demais medidas de acolhimento, bom, a resolução do CONANA diz que é interessante, sugere, porque não é lei, que é interessante a cada 3 meses o Conselho Tutelar encaminhar relatório das suas atividades para o Conselho Municipal de Direitos e para a autoridade judiciária, mas isso não é de caráter homologatório, é só informativo para as demais medidas. O Conselho Tutelar tem absoluta liberdade de atuação, considerando, é claro, aqueles princípios gerais que a lei traz de norte desde 2009, pela Lei 2010, que são aqueles que eu mencionei há pouco.